De onde veio a história dos Guerreiros Imortais? É verdade que Christopher Lambert é quase cego e teve problemas com as cenas de ação? Você sabia que um veículo moderno acabou aparecendo em uma cena que se passa no ano de 1536? A correria que fez Sean Connery gravar até no banheiro, os efeitos especiais executados com a ajuda de baterias de carros, e a nova versão comandada pelo diretor de John Wick e estrelada pelo ator Henry Cavill. Com tudo isso, eu te garanto que o vídeo de hoje tá imperdível. Guerreiros imortais que vivem secretamente entre nós e duelam através dos séculos até que só possa haver um. Gregory Widen, o criador de Highlander, era só um estudante de cinema quando imaginou essa história depois de visitar uma das maiores exposições de armaduras e armas do mundo. Ele pensou, e se alguém tivesse usado tudo isso? Foi daí que veio a ideia da imortalidade, um tema também explorado em um dos livros preferidos do autor, Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. A ideia das lutas veio do filme Os Duelistas, sobre dois homens que se enfrentam em uma série de duelos ao longo dos anos. Originalmente, a trama era mais séria, mais sombria. Tinha menos elementos de fantasia e romance, mas a estrutura, em geral, já era semelhante à do filme. O título original era Shadow Clan, ou Clã das Sombras. Alguns nomes de personagens também eram diferentes, e nessa versão, os imortais envelheciam até uma certa idade, embora a regra não fique muito clara. Diferente do filme, eles podiam ter filhos. Em um dos diálogos, Connor MacLeod se apresenta dizendo o seguinte, aspas, "Eu servi nos exércitos de 12 nações, casei com 9 mulheres, tive 38 filhos e enterrei todos eles." Fecho aspas. Tem até um flashback mostrando um desses funerais, onde o protagonista é apresentado a outros 2 filhos que nunca conheceram o pai e que estão muito mais velhos que ele. Outra diferença é que essa versão também não tem o quickening, aquela energia absorvida pelos imortais. Depois da derrota do vilão, que aqui é chamado de The Knight ou O Cavaleiro, o final não tem muitas explicações. Aparentemente, MacLeod não ganha nenhum poder, mas indica que deixou de ser imortal. No último diálogo, ele diz que pode morrer amanhã ou em 10.000 amanhãs. Por decisão dos produtores, o roteiro foi reescrito por Peter Bellwood e Larry Ferguson, que acrescentaram mais humor e procuraram tornar a história mais épica. Vários atores foram cogitados para protagonizar o filme, entre eles Mel Gibson e Kurt Russell, que acabou recusando o papel para estrelar Os Aventureiros do Bairro Proibido. Christopher Lambert acabou sendo escolhido depois que o diretor Russell Mulcahy viu uma foto dele no filme Greystoke. O cineasta disse que os olhos do ator tinham uma qualidade atemporal. O olhar característico de Lambert é também resultado de uma forte miopia. É exagero falar em cegueira, mas o astro tem visão curta sem óculos. Ele é alérgico a lentes de contato e ensaiou bastante as cenas de ação para evitar acidentes. Começou treinando com espadas de plástico, depois de madeira, alumínio, aço leve e aço pesado. O astro nega os boatos de que ele teria chegado a machucar outros atores, mas admitiu que já se feriu durante a carreira. Outro rumor citado com frequência é o de que Lambert não falava inglês quando foi contratado para fazer Highlander, o que não é bem verdade. Filho de pais franceses que deixaram os Estados Unidos quando ele tinha 2 anos de idade, Christopher Lambert, ou Christophe Lambert, cresceu em Genebra e na adolescência morou em Paris. Ele realmente precisou fazer aulas intensivas de inglês antes do seu primeiro grande papel de projeção internacional, mas isso foi em Greystoke, a lenda de Tarzan, o rei da selva. Quando Greystoke foi lançado, o ator já se virava em entrevistas no idioma, mas com bastante sotaque. O que Lambert fez para Highlander e outros filmes foi treinar muito a pronúncia de cada fala do personagem, tentando encontrar um sotaque mais adequado. Depois das filmagens, ele ainda passou um bom tempo redublando a própria voz. O filme ainda tem um diálogo explicando que ele fala de um jeito particular porque vem de vários lugares diferentes. Então Highlander tem um astro com sotaque francês interpretando um escocês, e no caso do Sean Connery, um ator escocês interpretando um personagem egípcio com nome de espanhol.
Segundo Clancy Brown, inicialmente Sean Connery foi convidado para ser o próprio Highlander, mas o ator gostou mais do personagem Ramirez. A princípio, o estúdio planejava um filme de orçamento bem mais baixo, mas quando Connery aceitou participar, o orçamento aumentou. Quem se deu bem foi Gregory Widen, que tinha negociado para receber um valor indexado ao orçamento. Highlander acabou custando 16 milhões de dólares, e com isso, Widen recebeu $500 mil. Para interpretar Ramirez, Sean Connery recebeu $1 milhão por apenas 7 dias de trabalho. Seria até menos, mas um problema técnico em uma câmera provocou refilmagens. Não foi uma tarefa fácil não, mas o diretor Russell Mulcahy cumpriu a missão. Até ali, ele só tinha feito um longa-metragem, mas era experiente em videoclipes e filmava bem rápido. O cineasta usou vários truques nas cenas do Ramirez. Se tivesse 5 câmeras, ele colocava 4 no Sean Connery e só uma em quem estivesse contracenando com ele. As tomadas onde o Ramirez apareceria de costas ou de longe, muitas vezes o diretor deixava para filmar semanas depois com um dublê. Foi tanta correria que a narração que o Sean Connery fez do texto que abre o filme foi gravada no banheiro, na casa de férias do ator na Espanha. Por isso ficou com tanto eco. Houve também um momento bastante tenso na hora de filmar o vilão Kurgan partindo uma mesa ao meio na frente do Ramirez. Segundo Russell Mulcahy, a lâmina da espada quebrou e um fragmento voou perto da cabeça do Sean Connery. O ator chegou a abandonar o set e convocou uma reunião. O intérprete do vilão pediu desculpas, falou que estava nervoso por contracenar com o astro e Connery teria sido gentil, brincando que a partir dali usaria mais o dublê. Clancy Brown disse que antes dele, os produtores tinham convidado Arnold Schwarzenegger para fazer o papel do imortal Kurgan, mas Arnold não queria fazer outro vilão depois de O Exterminador do Futuro. Dizem que Clancy Brown continuava no personagem entre as gravações, mas ele não se considera um ator do método. Na cena da igreja, ele improvisou o susto nas freiras e acrescentou a frase "é melhor queimar do que desaparecer", que ele copiou do músico Neil Young. Brown gostava mais do tom sério do roteiro original e, conforme ele falou em uma entrevista para Starlog, chegou a sugerir que o personagem usasse terno e chapéu, sem deixar claro que era um cara mau. Brown acredita que o conhecimento que o personagem adquiriu ao longo dos séculos poderia ser mais aproveitado, mas preferiram uma abordagem simples do bem contra o mal. Em uma época onde o CGI ainda não era viável, os elementos de fantasia de Highlander foram executados com muitos efeitos práticos. Em algumas tomadas das lutas com espadas, eles colocaram baterias de carro perto dos pés dos atores e usaram fios escondidos nas roupas para provocar faíscas quando as espadas se tocassem. Depois de cerca de 3 tomadas, os cabos das espadas ficavam muito quentes e eles tinham que parar. No duelo onde as paredes de pedra começam a cair, em certo momento amarraram linhas de pesca nas pedras cenográficas, contaram até 3 e puxaram para baixo. Nesse frame é possível ver um membro da equipe do lado de fora ajudando a derrubar a parede. O céu que aparece atrás era um simples cenário pintado. Muitas cenas foram feitas com espadas mais leves, feitas de alumínio. Depois do duelo final, MacLeod enfrentaria um dragão, mas essa ideia acabou sendo cortada por restrições no orçamento. Os raios que envolvem o personagem foram desenhados à mão, com a animação quadro a quadro. Eles ajudam a disfarçar os cabos que suspendem o ator. O clímax também inclui uma espécie de visão de alguém explodindo. Isso aparece em uma fração de segundo. Pausando a imagem no momento certo, é possível ver um boneco do Christopher Lambert. A técnica matte painting foi usada em algumas paisagens, mas muitas delas são reais, como o castelo de Eileandonnan, na Escócia. Foi na primeira cena passada ali que aconteceu o erro que eu citei no início do vídeo. Um automóvel passando lá atrás, bem no fundo da imagem. É o tipo de coisa que hoje em dia seria corrigida digitalmente. Outra curiosidade é que esse foi um dos primeiros filmes que usaram a tecnologia Skycam, aquela câmera suspensa por cabos que depois ficou muito comum em eventos esportivos. Com um diretor experiente em videoclipes, nada melhor do que uma boa trilha sonora. A banda Queen, inicialmente, nem queria o compromisso de fazer uma música pro filme, mas foram convencidos depois de ver 20 minutos de material. Brian May disse que, diferente de outros projetos que empolgavam só um integrante, Highlander inspirou os 4 membros do Queen. A maior parte das canções foi incluída no álbum A Kind of Magic. It's not all one soundtrack, it's not just Queen. We had to try and bring 2 projects together. A combinação da música instrumental de Michael Kamen com as canções inesquecíveis do Queen, sem dúvida elevou o filme a outro patamar.
Como acontece com muitas produções, Highlander teve algumas cenas excluídas na montagem. Infelizmente, elas acabaram sendo perdidas para sempre depois de um incêndio. A cena mais interessante parece ter sido uma em que o Kurgan luta contra outro imortal que usa 2 espadas. Só sobraram algumas fotos desse duelo. Highlander não foi bem nos cinemas, mas fez muito sucesso em home video e na TV. Virou tema de livros, jogos, animações, séries de TV e ganhou várias sequências, todas muito inferiores ao original. Desde 2009, existem planos para um novo Highlander. Depois do envolvimento dos cineastas Justin Lin e Juan Carlos Fresnadillo, quem assumiu o reboot foi Chad Stahelski, diretor da franquia John Wick. Em 2021, surgiu a notícia de que Henry Cavill estrelaria a nova versão. Em entrevista ao Hollywood Reporter, Chad Stahelski disse o seguinte, aspas, "Está sendo criado um mundo, está sendo criada uma mitologia que acho muito atraente para a maioria das pessoas. O mundo dos imortais. Como isso é interpretado em termos de personagem, o que realmente poderia ser explorado. Se John Wick teve 2 ou 3 décadas para se preparar, como isso se compararia a alguém que teve 500 anos? Acho que vale a pena explorar isso. E é um desafio para nós, em vez de apenas fazer a mesma velha luta de espadas. A equipe de dublês já está trabalhando nisso." Fecho aspas. Até o momento em que eu faço esse vídeo, as filmagens do novo Highlander estão programadas para começarem ainda em 2022. Será que agora vai? O Painel Nerd agradece a Alex Delgado e Gabriel Moalem, que recentemente fizeram uma contribuição para o canal por meio do botão Valeu Demais. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!